Se você tem a sua Bíblia nessa noite, abra comigo no livro de Judas. Alguns dizem que Judas era o irmão do Mestre, o filho de José e de Maria. Judas escreveu e disse sobre a unção do Espírito Santo, começando o versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Versículo 8. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entrarão pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estas são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas infrutíferas, duas vezes mortas desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. E quero usar como tópico nessa noite o novo evangelista. A América está passando por um tempo de novos evangelistas, como nunca conheceu ou experimentou algo tão letal, algo mais destrutível, algo mais escuro, mais denegrador do que qualquer pregador que já passou nessa terra pregando o evangelho e o mundo não os entende. Mais erros foram cometidos por esses evangelistas, destruindo essa nação, tirando nossas liberdades, mais do que qualquer outro tempo na história dessa nação. O novo evangelista. Abaixe a sua cabeça. Pai Celestial, no santo nome de Jesus, nessa noite, eu peço a sua ajuda. Eu estou de pé aqui necessitando do Senhor. E eu oro, me ajude a não violar a tua palavra, me ajude a medir as minhas palavras comedidamente e dizer somente aquilo que o Espírito quer que eu diga. Me ajude a falar, que a minha língua seja a pena de um destro escritor e meus lábios como chamas de fogo. E, ó Deus, me unja para pregar essa mensagem e unja a América e o mundo para ouvi-la. E eu peço em nome de Jesus Cristo, te dando toda a glória, e todos dizem amém e amém. Entendendo hoje que esse programa passa em muitos países do mundo e certamente em relação a toda cultura, todo país, toda raça, toda cor, toda crença. E com isso em mente eu faço essa declaração orando para cada um de vocês em vários países, para que vocês entendam. Eu amo a América. Eu acredito que é o maior país, não somente no mundo, mas que o mundo já conheceu, comprando mais liberdade, mais prosperidade do que qualquer outra nação desde a história do homem, conhecido pelo homem. Alguém disse outro dia que se perdermos nossas liberdades e perdermos essa nação,
nenhuma outra vai se levantar como essa. E não seria possível para que outra América nascer até que Jesus Cristo volte para a Terra. E eu quero enfatizar isso porque é algo que eu acredito. Eu acredito que se essa América se perder, a esperança de toda a liberdade que existe no mundo, nunca mais vai haver uma como essa. Abaixe meu microfone para mim, por favor. E ainda assim, essa nação está sofrendo um ataque, nossas liberdades são ameaçadas, nossa prosperidade está ameaçada, e a parte mais triste disso é que a igreja está na sua maioria silenciosa. A maioria não sabe ou não entende. Pouco a pouco as coisas estão sendo feitas e nós nem sabemos. Há uma nova religião nessa terra. Uma religião tão sinistra, tão letal, tão mortal. É até difícil de entender quando é mencionada e infelizmente a maioria não entende. Satanás fez sua obra muito bem. É uma religião chamada de humanismo secular. A maioria dos jovens não conhecem isso e os mais velhos também não conhecem, ainda assim. A informação, graças a Deus, pouco a pouco está se tornando um pouco mais espalhada. Humanismo secular é anátema a tudo aquilo que nós, como cristãos, consideramos valiosos. E eu já declarei várias vezes e vou declarar mais uma vez. Os humanistas seculares dizem o seguinte: eles consideram que o universo existe por si só e não foi criado. Em outras palavras, eles acreditam que não existe um Deus. Eles acreditam que o homem é uma parte da natureza e ele agora é um resultado de um processo contínuo que eles chamam de evolução. O humanismo é uma busca que a natureza do universo descreveu pela ciência moderna, torna inaceitável qualquer garantia sobrenatural ou cósmica que acrescente valor humano, portanto, sem morais. Eles estão firmemente convencidos de que a sociedade motivou uma aquisição e um lucro inexistente, que tem se mostrado inadequado, que uma mudança radical nos métodos, nos controles e motivos deve ser instituída em uma linguagem simples. Eles estão se esforçando para instituir o socialismo. Eles dizem que encontram provas suficientes para acreditar na existência de um sobrenatural. Mas eles dizem que isso é irrelevante e não faz sentido para a questão da sobrevivência e cumprimento da raça humana. Eles dizem, nenhuma divindade vai nos salvar, devemos salvar a nós mesmos, portanto, o homem é Deus. Eles dizem que as promessas de salvação ou o medo da condenação eterna são tanto ilusório e prejudicial. Em outras palavras, nem céu, nem inferno, nem julgamento. Eles dizem que a ética é autônoma e situacional, não necessitando de sanções teológicas ou ideológicas, em outras palavras, ética situacional. A razão e a inteligência são os instrumentos mais afetivos que a espécie humana possui, eles dizem. Não há nenhum substituto, nem fé, nem paixão. Em outras palavras, não há Bíblia. Na área da sexualidade, eles acreditam que as atitudes intolerantes frequentemente cultivadas por religiões ortodoxas e culturas puritanas
indevidamente reprimem a conduta sexual. Eles dizem, enquanto nós não aprovamos as formas de denigrir expressões sexuais, não queremos também proibir, por lei ou sanção social, comportamento sexual entre adultos com consentimento. Eles dizem que para aumentar a liberdade e dignidade, o indivíduo deve experimentar uma gama completa de liberdades civis em todas as sociedades, e isso inclui o reconhecimento do direito de um indivíduo de morrer com dignidade, eles dizem, a eutanásia e ao direito ao suicídio. Portanto, a instrução da morte sendo ensinada aos nossos filhos nas escolas agora. Eles dizem que eles olham para o desenvolvimento de um sistema de direito mundial e uma ordem mundial baseada no governo federal transnacional sem patriotismo. E por último, os humanistas acreditam que o teísmo tradicional, especialmente a fé em um Deus que escuta oração, que eles supõem que ele ama e cuida das pessoas e que ouve as suas orações e que é capaz de fazer algo por eles, não é provado, é uma fé fora de moda. Eles dizem que o salvacionismo, com base em uma mera afirmação, ainda aparece como algo prejudicial, desviando as pessoas com falsas esperanças no céu. Mentes razoáveis devem olhar para outros meios de sobrevivência, então eles estão dizendo não ao cristianismo. Uma pesquisa de Gallup, feita nesse país há pouco tempo atrás, afirmou que 87% dos americanos dizem ter sido influenciados por Jesus Cristo. Apenas 7% dos adultos entrevistados diz que Jesus tinha pouco ou nenhum impacto em suas vidas, enquanto os outros não tinham opinião formada. Um total, portanto, dessa pesquisa disse que 90% das pessoas nesse país se consideravam cristãos. Mais de 75% dizem que Jesus agora está vivo e vive e cuida de você. Isso é ótimo. Com 84% dizendo que o seu espírito está vivo nesse mundo. Mas isto está em nítido contraste com esses novos evangelistas, que são os principais de Hollywood e das redes de televisão, responsáveis pelos programas que você vê na televisão. 93% dessas pessoas nunca foram a um culto dentro de uma igreja. Veja bem, esses novos evangelistas, esses evangelistas de televisão, de companhias, estão dando uma visão diferente. Um cristão moderno nunca é visto com carinho, como alguém inteligente, uma pessoa amorosa e compassiva que contribui para a sociedade. A censura é o que as redes de Hollywood sempre falam que estamos fazendo, não poderia ser mais completa contra os cristãos. No outro dia, o Billy Graham terminou um filme chamado Filho Pródigo. Em Hollywood, eles classificaram o filme como significando que a mesma classificação que foi dada ao filme que ele fez, O Filho Pródigo, também foi dada a outros filmes que eram basicamente pouco mais de que um pornô. Por que é que Hollywood fez isso? Eles deram uma classificação PG, que significa que quando uma criança for ver, eles têm que ser acompanhados por um adulto. Será que tinha imoralidade ali? Não, certamente que não. Palavrões? Não, não. A nudez? Não, 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 não. Bem, por que é que foi dada uma classificação PG? Foi dada uma classificação assim porque Hollywood afirmou que era um retrato do cristianismo, e eles não sentem que as crianças devem ver qualquer retrato do cristianismo, a não ser que eles forem acompanhados por seus pais. Você está me ouvindo nessa noite?
Nossa nação enfrenta o maior perigo que já enfrentou em toda a sua história. O grande motor dessa nova religião no mundo, no país, é a televisão. É a principal propaganda, o principal instigador, o veículo principal pelo qual essa nova moralidade é passada, corrompendo a sociedade e condenando a moral de toda uma geração. Sabendo exatamente o que estão fazendo, eu quero que você entenda. Estas não são apenas pessoas que acidentalmente colocam programas nas suas redes, no meio do entretenimento, porque eles não sabem o que fazem. Eles estão determinados a reformular os valores desse país. Eu quero que você entenda isso. Eles determinaram que vão reformular os valores dos Estados Unidos da América. Vão distanciar os valores da palavra de Deus, distanciar os valores de uma crença em Deus, distanciar os valores de valores tradicionais, distanciar os valores que nos fizeram grandes e despertaram a inveja do mundo inteiro, que providenciou a maior aurora de liberdade que o mundo já conheceu através de um povo. Deixe-me te dizer quão poderoso a televisão realmente é. Nenhum instrumento ou veículo tem na história do homem sido tão poderoso como a TV. Pode ser usado para proclamar o bem, mas infelizmente está sendo usado para o mal nessa nação. Veja bem, uma família assiste em média 6 horas e meia de televisão por dia nos Estados Unidos. As crianças assistem uma média de 26 horas por semana, quase 4 horas por dia. No momento em que a criança termina o 2º grau, ele vai ter gasto mais tempo assistindo a televisão do que está na escola. A qualquer momento, durante o horário nobre, noites e fins de semana, 38 milhões de televisores são ligados nessa nação, independente da qualidade ou do conteúdo que está sendo televisionado. Mais lares americanos possuem aparelhos de televisão do que telefones ou água encanada. Mais de 98% dos lares americanos possuem um conjunto de TV que funciona. Olha só, 98% das casas dos Estados Unidos têm um televisor que funciona. E quase metade dos lares americanos tem mais de uma televisão. Das famílias americanas com renda de menos de $5.000 por ano, 1/3 tem uma TV a cor. Imagine só. E esses novos evangelistas, que são na vanguarda de liderar, pregando e proclamando essa nova religião, entre os televangelistas, e eu quero usar o termo amplamente, televangelistas, eu sou um televangelista. Jerry Falwell é outro. Oral Roberts é outro. Billy Graham é outro. Outros são. Mas existem outros televangelistas também. Eu conheci face a face em programas de televisão, de redes como essas aqui, e é muito difícil para a mente cristã entender ou compreender quão sinistras e enganosas são esses indivíduos que propagam o seu evangelho do humanismo secular. Veja bem, o motivo deles é esse. Eles não só querem que Deus esteja fora da nossa sociedade, eles não só querem que os 10 mandamentos seja removido da parede das nossas escolas, que já fizeram isso. Eles não querem somente que a menção de Deus seja tirada das nossas escolas e das nossas crianças, que já conseguiram também. Eles não só querem que o nome de Jesus Cristo seja mencionado como uma blasfêmia. O seu motivo principal é fechar toda a igreja, destruir toda a Bíblia nesse país. Eles podem mentir e dizer que não, mas o motivo principal é literalmente destruir o vestígio do cristianismo no país.
independente de que a maioria das pessoas consideram-se cristãos. Eu estava na CBS outro dia, e o homem que eu estava debatendo com ele disse, mas isso não é uma nação cristã. E eu disse, como é que é, amigo? Isso é sim uma nação cristã. 90% das pessoas acreditam em Jesus Cristo. 90%, eu quero repetir, e vocês que estão me assistindo na televisão, escutem bem. Eu quero que os ateus escutem, eu quero que os humanistas seculares escutem, eu quero que os agnósticos escutem. Essa terra da América, a terra do livre e do valente, 90% desse país, negro, branco, amarelo, marrom, vermelho, de Nova York até a Califórnia, desde as Carolinas até o México, acredita que Jesus Cristo vive e morreu e ressuscitou dentre os mortos e que Ele é o Filho do Deus poderoso. Mas não dá para saber isso vendo televisão, não é? Não dá para saber isso assistindo para a televisão, não é? Não há como saber disso olhando para a programação que passa na CBS, ABC e CBC, não é? Pregadores, quando são mencionados ali, são mencionados como alguém que é menor. Já senti a ira deles. Eles já usaram todo o meio possível para me destruir. Mas eu falo ainda mais alto. Mais tinta já foi usada e mais tempo já foi gasto na televisão para destruir a mim e ao Jerry Falwell do que todos os outros pregadores dessa nação. Mas ainda estamos aqui pregando o Evangelho porque nós não falamos o que está em nosso coração, nós falamos aquilo que o Deus Todo-Poderoso nos mandou dizer, e Deus é aquele que colocou isso no nosso coração para falar. Senhor Norman Lear, Senhor Hugh Hefner, Senhor Bob Crucione, eu acho que é assim que você fala o nome dele. Senhor Phil Donahue, os novos evangelistas, qual é o evangelho deles? O que é o evangelho do Senhor Phil Donahue e o Senhor Crucione, se é assim que o nome dele é pronunciado? Ou do Senhor Hefner, ou do Senhor Lear? Qual é o evangelho deles? É um outro evangelho, eles não querem ser associados com isso, mas são a mesma coisa. O nome dele é Larry Flynt. Veja bem, essas pessoas, e existem milhares deles, que controlam a indústria do entretenimento dessa nação, que controlam o que você vê na televisão e o que os seus filhos assistem na televisão, que estão lutando dia e noite para que a pornografia entre no seu lar, para denegrir a Deus, estão fazendo isso. E nós, os cristãos, assistimos, piscamos e não fazemos nada. Eles são os novos evangelistas. Esses são aqueles que estão na frente do negócio, que dão a cara para bater. São eles que são vistos, são expostos. Os escritores desse programa de televisão. O Senhor Lear nos deu essa grande drama americano chamado Tudo em Casa. Uma companhia nojenta. O senhor Larry Flynt, são todos da mesma laia. Compraram anúncios da página inteira em vários jornais atacando a influência da fé cristã no país. E apenas um punhado de jornais se recusou a executar os anúncios por causa do seu conteúdo anticristão. Sem dúvida, eles tinham sido antissemita ou antinegro, não teria sido executado, mas anticristão, eles realmente não se importam
com isso. Muitas pessoas são repelidas por Flint e sua pornografia. No entanto, eu quero que você me escute. Sua filosofia é idêntica à de Hugh Hefner, o editor da revista Playboy, e Bob Guccione, o editor da revista Penthouse. Hefner é a pessoa que incorpora essa filosofia que é a mais admirada pelos líderes da mídia secular. No outro dia, eu não falo outro dia, há algum tempo atrás, ele estava em um programa, eu não gosto de chamar os nomes dos programas porque você está dando a eles uma legitimidade. E eu meio que fico elaborando por dentro, não quero legitimar lixo. Mas esse negócio de Laverne e Shirley, bobões, o programa tinha que ser chamado de Bobões. Ele foi um dos principais artistas em um dos programas e ele é elogiado, bem visto. E as redes retrataram ele. Flint e o Guccione, na revista deles, são consideradas grosseiras por muitos que aceitam a revista do Hefner, mas filosoficamente não há diferença entre os três. Podre, sujo, degradante, infernal. Sujo. Sujo. Agora, para quem é essa filosofia comercializada? Playboy, Penthouse, prostituta e outras da sua laia. Ela é dirigida principalmente para adolescentes e homens da meia-idade. A pornografia é o meio para vender essa filosofia hedonista aos mais futuros pais da América. Você está me entendendo? Sexo livre, sexo antes do casamento, ética situacional, nova moral. E os que acabo de retratar para você têm feito mais para vender essa chamada nova religião para os jovens dos Estados Unidos da América, os pais e os futuros pais dessa nação, do que qualquer outro esforço de marketing. Mas eu quero te lembrar que essa filosofia não tem espaço para os velhos, doentes, os pobres e os fisicamente desagradáveis, a família ou a igreja, não há espaço para eles. Os pais de amanhã estão sendo educados que a coisa mais importante na vida é a satisfação dos desejos físicos sensuais. Ouça-me. A consequência natural disso é o aumento dramático em divórcio, o crescente número de lares sem pais e o aumento de estupro e aborto e o barateamento geral da vida humana. Agora, vamos olhar para o outro lado. Satanás cobriu essa área do sexo masculino muito bem. Mas para quem é essa filosofia humanista secular comercializada na televisão? A maioria dos programas da rede de televisão são comercializados para adolescentes e a mulheres de meia idade. Os sabonetes, por exemplo. A televisão é o meio para vender. Os meios para vender, não sabão, é o meio para vender, não é detergente, não sabão, mas a religião do humanismo secular para as mães e futuras mães da América. Assim, a filosofia humanista anticristã é efetivamente comercializada para os jovens e os futuros pais como a norma, como o ideal, cobrindo todos os aspectos da sociedade, mas esse bando de sujos mundo ainda não acabou. Sábado de manhã eles vêm atrás da criança.
Os desenhos que estão passando no seu aparelho de televisão não só estão aí para tomar conta dos seus filhos, amigo. Eles são projetados por homens que estão se esforçando para destruir os valores cristãos dos corações e as mentes de pessoas, dos seus filhos e das suas filhas. Desenhos estão se tornando cada vez mais violentos. Mas de maior preocupação, me escute, é o aumento diabólico dos temas nesses desenhos animados. Ocultos, feitiçarias, diabólicos, demonizados. Os jovens estão sendo alimentados com uma dieta constante de feitiçaria, bruxaria, satanismo e demonologia por personagens bonitos dos desenhos animados sobre as 3 principais redes e outros canais de cabo independentes. Me escute, você que está sentado em sua torre com o seu terno de $1.500, um dia você vai estar diante de Deus para responder pelas almas e pela dor e pelo sofrimento e quanto você atrapalhou pessoas, criancinhas que eram inocentes e que não podiam se defender. Depois de meses assistindo desenhos animados sábado de manhã e analisando seu conteúdo e intenção, os pesquisadores concluíram que há uma tendência em direção reconhecível saturando jovens com pensamento ateu liberal e interesse doentio por influências demoníacas e que o principal objetivo é anunciar certo brinquedo, uma certa linha de brinquedos que retratam violências ou atividades ocultistas. Escute, não é fácil para uma criança perceber que feitiçaria, bruxaria e outras práticas ocultas sejam más. Portanto, eles fazem assim, ambos os lados, os bons e os maus, para as crianças, brincam ou praticam atividades assim abertamente. A diferença é que os mocinhos fazem um uso mais eficaz dos poderes demoníacos sobre aqueles desenhos animados de sábado de manhã. O Dr. Thomas E. Riddick, presidente da Coalizão Nacional de Televisão e a sua violência, com sede em Champaign, Illinois, é um crítico da indústria de televisão e sua influência sobre as crianças. Os resultados da pesquisa sobre a influência da violência sobre as crianças poderiam ser igualmente aplicadas, disse ele, à sedução das mentes juvenis pelo ocultismo. Ele continuou dizendo, muitas pessoas não estão cientes dos problemas de desenhos animados e seu efeito sobre crianças. Dr. Riddick é um psiquiatra da Universidade de Illinois e Escola de Medicina. Eles dizem que ele diz, é uma coisa de criança e não prejudicial. Eles estão errados, ele disse. Os programas de sábado de manhã para crianças são os programas mais violentos da televisão na semana. O sistema de valores que ensinam nossos filhos são totalmente alheios ao ensinados por Jesus Cristo. As crianças não aprendem nada a respeito do amor, ame o seu inimigo ou perdão. Nada disso. A televisão é um educador poderoso. E esses novos evangelistas que escrevem os programas, que produzem os programas, qual é a mensagem deles? Eu acho que é óbvio, mas eu quero reduzi-lo para onde não há absolutamente dúvida nenhuma sobre o que eles estão fazendo. Eles estão usando a televisão, o meio mais poderoso que o mundo já conheceu, indo para 98% dos lares deste país, vendendo seus valores com tanto poder e tanta força e toda a sutileza enganosa de Satanás, porque ele está por trás disso. O próximo é o adultério, perpetrado, explicado como algo normal. Eles têm a ambição de transformar suas filhas com a mais tenra idade possível para o sexo ilícito. É isso que eles estão tentando fazer.
Os programas são voltados para isso, sabe? Todas as dramas da televisão, os programinhas, tudo está nessa direção, para denegrir a Bíblia. Quando essa Bíblia diz, você pode rir se você quiser, mas você está indo para a sua própria condenação. Diz, não cometerás adultério. O que está errado com acreditar na Bíblia? Eu vou dizer a você, mocinha, como contornar os problemas e as dores da alma e a tristeza e a dor e a tristeza de quebrar as leis de Deus. Eu vou dizer-lhe como fazer, eu vou lhe dar o maior pouco de sabedoria que você já ouviu em toda a sua vida. Primeiramente, o seu corpo é o templo do Espírito Santo e você não deve se envolver em relações sexuais até que você se case com o homem que você ama. Você deve salvar sua pureza, sua castidade, seu corpo, sua beleza para o seu marido. Chama isso de moda antiga se você quiser, mas ainda é o melhor jogo da cidade. Sexo fora do casamento é errado. E eu não me importo se as redes de televisão dizem que é certo, não me importa se aquele bando de evangelista do mal diz que é certo. Isso está errado e é o pecado. Álcool. Você imaginaria que a América teria bom senso? Mas cada vez nós vemos que esses novos evangelistas anunciam no programa o uso de álcool na televisão, sabendo que ele está tendo um papel importante no crescimento do abuso de álcool. Você não pode provar, eles dizem, que a nossa propaganda de cerveja ou a nossa propaganda de vinho garante que isso vende. Ou então por que você não remove isso da televisão se você tem dúvida se vende ou não? A criança comum vai ver o álcool sendo consumido 75 mil vezes na televisão antes que ele tenha a idade legal para beber. 75 mil vezes e nunca em uma posição de desvantagem. O adulto típico vai visualizar 5 mil cenas de consumo de álcool por ano. E 99% desse retrato será neutro ou favorável para o consumo de bebida alcoólica. Não importa que o álcool, o abuso do álcool e a violência são as duas causas que mais crescem nos Estados Unidos. 50% da violência na vida real está associada com o consumo de álcool, enquanto apenas 1% da violência na televisão é apresentada em conexão com a bebida. É assim que esses hipócritas sórdidos retratam o álcool na televisão. Eu quero que você, por um momento, olhe para a moralidade da mídia e seus princípios. Eu quero que você entenda de onde essas pessoas estão vindo. 93%, veja bem, o diabo não gosta da sua podridão sendo descoberta. Ele não gosta da tampa tirada do lixo. 93% dos representantes da imprensa, os representantes da mídia não vão à igreja. 93% não vão para nenhum tipo de igreja ou sinagoga. 93% desses meios, eles não têm afiliação nenhuma com a igreja. 85% dos representantes da mídia, esses novos evangelistas, admitem ser liberais, um termo sinônimo de humanista secular, que é o termo sinônimo de ateus ou agnósticos. 40% dos representantes da mídia admitem abertamente que são favoráveis a uma forma de governo socialista, que é o termo usado por aqueles que são, na verdade, marxistas ou comunistas.
75% dos representantes da mídia acreditam que os Estados Unidos é uma potência imperialista que explora os países do terceiro mundo. Bem, meu, se você não gosta, por que você não sai daqui? Vai embora! « 90% dos representantes da mídia são a favor do aborto quando quiser. E eu quero dizer o seguinte, com a ajuda e a graça do Deus Todo-Poderoso, essa lei condenável de Roe v. Wade, passado pela Suprema Corte em 1973, ou sei lá qual foi o ano, vai ser derrubada por seres humanos decentes que respeitam esse pequeno bebê no ventre daquela mãe e olham para ele, sentem e sabem que é muito mais do que uma gota ou um pedaço de tecido, mas acreditam que é um ser humano. 54% dos representantes da mídia não acham que tem nada de errado com o sexo fora do casamento, a coabitação sem casamento. Na verdade, é um pequeno grupo de interesse especial que está dedicado nessa nação para alterar as crenças gerais da nação como um todo. Está cada vez mais claro que essa elite não é uma força de justiça, irmão, mas sim uma cabala insidiosa descaradamente trabalhando em nome de Satanás. Como é que uma pequena minoria comprometida a destruir tudo que valorizamos e prezamos, agora escute com cuidado, consegue assumir o controle da maior força para o mal já oferecida para as mãos da humanidade? Porque o inimigo, seus capangas demoníacos e os seres humanos dispostos a vender suas almas para a satisfação mundana monetária estão muito à frente do corpo de Cristo, que o nosso Senhor também chama de suas ovelhas. Em outras palavras, eles começaram há muito tempo, enquanto dormimos. O fato é este, que as indústrias inteiras de captação de notícia, divulgação de notícias e entretenimento foram tomadas sistematicamente ao longo de várias gerações. As escolas de jornalismo neste país, o pessoal com os humanistas seculares que fazem as figuras das mídias públicas parecerem os conservadores, começam a peneirar e fazer processos que deixam de fora qualquer pessoa que está orientado para a moralidade, justiça ou santidade. E aqueles que não papaguearem ou pronunciarem aquilo que os mentores liberais dizem, não irão longe demais no mercado da mídia secular. É triste dizer, mas a situação da vida real nos Estados Unidos é que a indústria de notícias e entretenimento está cheia de todo tipo de ideia contra Deus, contra a moralidade, que conscientemente e descaradamente usa suas posições privilegiadas com altos salários para fazer proselitismo a geral público e aceitar seus pontos de vista pervertidos. É por isso que estamos passando na América hoje. Será que eles estão tendo resultados? Sim, eles estão tendo resultados. Esses novos evangelistas têm sido bem-sucedidos em propagar sua religião. São os Lears e pontuações de Gilciones e Hefners, e os Donohus e vários outros dessa laia. Será que eles têm sido bem-sucedidos? Sim, eles têm. Eu vou te dizer quão bem-sucedidos eles são. Todos os dias, nos Estados Unidos, 365 dias do ano, 1.000 crianças, adolescentes, tentam cometer suicídio. Está me ouvindo? Todos os dias, 1.000 meninos, meninas, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19 anos de idade, tentam se suicidar nesta terra. 6 deles têm êxito cada dia que passa. Em algumas cidades, e não faz diferença onde é, os ricos, os influentes, os poderosos, por que é que eles estão tirando suas vidas? Eu vou te dizer por quê. Porque essa nova religião, perpetrada pela televisão, alimentou-se como uma dieta constante, quase que 24 horas por dia, para adolescentes desavisados, inocentes, que não têm pais, que conhecem suas Bíblias.
sem Deus, sem esperança, criando filhos sem um futuro, sem o conhecimento de Deus, e isso equivale à destruição. Esses pais não dão a seus filhos nenhum sistema de valor. Não há um sistema de valores. E carros, e casas, e roupas, e dinheiro no bolso, não é um sistema de valor. Nossa casa teria sido ridicularizada pelos padrões de hoje quando eu era um garoto. Nós estaríamos abaixo da linha de pobreza. Meus pais poderiam receber ajuda do governo, se isso existisse na época. Éramos pobres, mas meus pais me deram algo. Eles me deram algo. Eles me deram algo que coloca um pouco de fibra moral na minha alma, que coloca algo em meu coração. Eles me deram a palavra desse livro aqui. Eles me deram um Deus que eu posso acreditar nele e um Cristo que era o seu querido filho. Eles me deram uma fundação. Sim, a religião deles está obtendo resultados. 2 de cada 3 noivas adolescentes já estão grávidas quando se casam. 2 de 3. É por isso que 50% dos casamentos estão se concluindo em tribunais de divórcio, livre e fácil acesso a sexo, ética situacional. Não existe moralidade mais. A educação sexual nas escolas, e as escolas hoje se tornaram as instituições mais perigosas nos Estados Unidos da América. Esses novos evangelistas têm tido êxito. Eles rasgam os 10 mandamentos da parede das escolas, e os professores não podem abrir a boca para orar. Eu já estive nos corredores vazios do Senado, na Câmara, e eu vi como 100 senadores dos Estados Unidos votaram há alguns meses atrás sobre a alteração da oração para uma causa, um propósito, uma razão. Para fazer apenas uma declaração para nossas crianças que nós, como uma nação, acreditamos em Deus. Nós cremos em Deus. Nós cremos em Deus. E eu ouvi eles se orgulharem, alguns daqueles senadores, no tempo que eles estão sóbrios, gozando de que a sua fundação não era a Bíblia, foi a Constituição. Eu quero que os senadores dos Estados Unidos conheçam a Constituição dos Estados Unidos e saibam que ela é construída nesse livro. Totalmente, completamente nesse livro. A Constituição dos Estados Unidos é construída sobre a santa, imutável, inalterável palavra de Deus Todo-Poderoso. E quando você quebra as leis desse livro que eu carrego em minha mão, você quebra as leis da Constituição. E quando você quebra a lei da Constituição, você quebra as leis desse livro que eu tenho em minha mão. 2 de 3. Metade de todos os adolescentes nessa nação que engravidam não tem o benefício do casamento. Escute o que eu estou te dizendo. 50% de todas as filhas, as meninas desta nação, com toda a sua mágoa tendente à sua dor. E olha, menina, essa hipócrita sórdida pode te dizer que aquele bebê em seu corpo não é senão uma gota, um pedaço de tecido, um pedaço de carne, não é nada. Dentro de alguns momentos, ele vai embora, o aborto. Mas eles são mentirosos. Eles são mentirosos.
Existe um menino ali, uma menina ali que tem possivelmente seus olhos, ou seu cabelo, ou seu sorriso, ou a sua pele, sua personalidade. E se Deus lhe permitir viver daqui a 50 anos, mesmo que você faça esse aborto, você vai acordar às 2 ou 3 da manhã e você vai se perguntar, você vai estar deitado e perguntar como é que ele ia se parecer. Será que se pareceria comigo? Será que ia ter meu cabelo, meus olhos, meu sorriso? Porque é uma alma. E quando esse tubo entra em seu ventre e suga aquele pequeno braço e puxa ele daquele pequeno corpo, isso não é apenas um pedaço de carne. O filme Grito Silencioso, fisicamente, medicamente registrou o bebê gritando para viver com tanta certeza como se estivesse deitado em uma mesa. É uma mentira! Sim, eles têm sido bem-sucedidos, 1,5 milhão deles assassinados todos os anos no ventre de sua mãe. Os novos evangelistas, sua nova religião, o humanismo secular, abolir Deus de nossas escolas, nosso governo, nossas casas, para abolir o cristianismo. Qual é o futuro? A sorte foi lançada. Eu e a minha esposa várias vezes andamos de um lado para o outro à noite. E eu tremia por dentro quando eu entendia que as maiores forças, mais poderosas nesses Estados Unidos, decidiram me destruir. E houveram momentos que eu só tinha Deus. Profecias vinham, irmão Swagger, eles vão destruir seus canais de televisão, eles vão tentar te destruir, eles vão fazer isso e aquilo, e parecia que todo o poder do inferno estava contra nós. Quantas noites, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu andei de um lado para o outro chorando. E Deus me disse da outra noite, Ele disse, você comanda os anjos. E Ele disse, você dá ordem a eles. Eu vou te dar permissão para fazer isso. E Ele disse, coloque um ao lado de cada estação de televisão. Coloca um ali, a minha palavra sairá inabalável e desimpedida. Escute. Porque eu quero dizer o seguinte, eu acredito de todo o meu coração, o futuro dos Estados Unidos da América não está em decadência, sem Deus e em podridão, como se fosse o inferno na terra para uma geração que não conhece a Deus. Eu ouço o ruído da marcha no topo dos arbustos das amoreiras. Eu sinto o vento do reavivamento do Espírito Santo que está prestes a quebrar sobre essa nação, que vai varrer milhões para o reino do Deus Todo-Poderoso, que vai percorrer todo o caminho da Casa Branca para a casa de volta. Eu sinto o mover do Espírito Santo que vai transformar essa nação, que vai parar as forças do mal, pois Deus disse, quando o inimigo vier como a inundação, vou levantar uma bandeira contra ele. Eu creio nisso. Eu acredito que a maior forma de protesto que qualquer eleição presidencial já viu nessa nação, que vai acontecer daqui uns dias, pois o nosso presidente, o pessoal, o americano vai dizer, estamos cansados da podridão, estamos cansados da sujeira, estamos cansados do pecado, estamos cansados do deboche. Eles vão dizer, estamos voltando para casa, estamos voltando para casa, estamos voltando para casa. Estamos voltando para aquela igrejinha na esquina. Estamos voltando para a palavra do Deus Todo-Poderoso. Porque aquele grupo, aquele bando ridículo, aquele bando enganoso, indecente, podre e degradador,
Jesus os chamou de serpentes, víboras, sepulcros, podre por dentro, fedendo. Você, Senhor, não se definiu contra o que você chama de moralistas da direita. Você não está indo contra os fundamentalistas do quadril, como você os chama. Mas, Senhor, você está indo contra Deus Todo-Poderoso. E eu quero te lembrar que o Nabucodonosor já veio e já foi. Os Herodes já vieram e já sumiram, os Hitlers também. Mas esse livro ainda vive, e ele ainda está aqui, e ainda é a rocha sobre qual a nossa fé está, e essa nação foi construída. Você diz que eu não sou muito diplomático. Eu não acredito em chamar o lodo de poluição. Dê o nome como a coisa realmente é, isso é lodo. Jesus, há 2000 anos atrás, contou uma história. Ele disse que o pródigo exigiu de seu pai sua herança, pegou e desperdiçou na vida desregrada e gastou com prostitutas e os adúlteros. Mas quando não havia mais nada, e ele se viu com os porcos, e o refúgio, e o cheiro, e o mau cheiro do fedor, e ele se viu comendo as alfarrobas que os porcos comiam. E isso é o que nossos filhos estão comendo hoje à noite. Ele disse: meu pai tem pão suficiente e de sobra. Eu estou indo para casa. Eu estou indo para casa. E enquanto ele estava muito longe, sem sapatos nos pés, o mau cheiro daquela sujeira do chiqueiro ainda estava lá. O cheiro de deboche de uma vida desperdiçada. Mas o pai correu para encontrá-lo. Correu para encontrá-lo e colocou os braços ao redor dele, daquela sujeira e imundície, de toda a podridão. E disse: meu filho que estava perdido foi achado. Eles estão reformando a Estátua da Liberdade, que está ali em Nova York. Ela tinha 100 anos de vento e chuva e abuso. Mas em poucos meses, eles vão colocá-la de volta, com aquela tocha ainda brilhando, para dizer ao mundo que essa ainda é a maior nação que a humanidade já conheceu. E eu acredito que de alguma forma o pródigo está voltando. O filho pródigo está voltando para casa. E quando o filho pródigo volta para casa, o pai vai estar esperando. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, somos um povo carente. Estamos perdidos
nós perdemos o nosso caminho, Senhor. Estamos tentando parar nesse país. Estamos tentando converter. Estamos tentando voltar para casa. E eu te peço nessa noite, para nos mostrar o caminho. Mostra-nos o caminho. Precisamos de Ti, Deus. Nós nos desviamos totalmente. Tem misericórdia de nós e nos perdoa os pecados. Temos profanado Teu santo nome. Temos Te blasfemado de uma forma que deixaria Sodoma e Gomorra com vergonha. Traga-nos para casa. Traga-nos para casa. Eu peço em nome de Jesus. Charlie está tocando aquela velha canção, Há Espaço na Cruz para você. Não há nenhum outro lugar para ir. O caminho da cruz leva para casa. Deixe-me te dizer, como mencionei brevemente ontem à noite, está quase no fim. Não há muito tempo restando. Eu sei do que eu estou falando. Se Deus nos der mais tempo, será para o último mover. E você que decide, Ele disse. Cabe a você. Cabe a você assistindo pela televisão, cabe a você. Ele não vai salvar esta nação sem o arrependimento nacional. E começa com você. Quantos nesse edifício você pecou, você se desviou. Agora as coisas em sua vida estão mal. Oh Deus, a convicção do Espírito Santo venha sobre os corações e as vidas. Quantos nesse piso principal podem dizer, Jimmy Swaggart, preciso de oração. Eu sou um pródigo e eu quero voltar para casa. Será que você pode levantar a mão? Há uma mão ali desse lado, ali do outro lado, outra. Continue levantando sua mão aqui, nesse piso principal. Eu sou um pródigo, quero voltar para casa. Lá em cima, nas arquibancadas, quantos podem levantar as mãos? Levante as mãos, levante rapidamente aqui do lado direito, ore por mim. Continue levantando as mãos, muito obrigado. Sou um filho pródigo e quero voltar para casa. Lá atrás, bem lá atrás, quantos podem levantar as mãos? Continue levantando, eu estou vendo, obrigado. Aqui no meu lado esquerdo, quantos podem levantar as mãos? Continue levantando, ore por mim, ore por mim. Continue levantando as mãos, continue levantando, obrigado. Lá atrás, bem lá atrás, Deus ama o seu coração. Eu quero que todos aqui fiquem de pé, por favor, se coloque de pé. Eu vou pedir para você hoje à noite. Eu vou te pedir, como eu já pedi ontem à noite, por favor. Eu sei que há milhares de pessoas aqui que amam a Deus, e eu sei que milhares aqui sabem como orar. E por um momento eu vou pedir você para orar. É um altar muito longo, atingindo desde o extremo oriente para a Europa, Ásia, África. O Espírito de Deus está se movendo para tocar os corações e as vidas. E eu vou pedir você para orar, para que eles entrem, para que o Japão encontre Deus, para que a China abra as portas para Jesus, que as Filipinas sejam salvas da destruição por Jesus e assim por diante. Eu quero que você acredite em Deus agora por um momento. Eleve a sua voz a Deus e crê em Deus em toda essa terra que um grande mover do Espírito Santo vai vir. Levante as mãos e ore em alta voz por um momento. Oh Deus, venha se mover nesse país, venha se mover nesse povo hoje. Nós dependemos do Senhor. Oh Cordeiro de Deus, eu estou pedindo para que o Teu Espírito venha com o poder do Espírito Santo para convencer. Toque esse homem, essa mulher, esse menino, essa menina que está aqui. Eles devem dizer sim para Jesus. Ele é a única esperança, não há outra esperança ou outro caminho. Não há alternativas, ou é Deus ou não é nada.
é Jesus Cristo ou é nada. E eu oro que através desse prédio uma convicção vai vir. Eu te peço para fazer isso, Jesus. Eu estou pedindo. E eles vão cantar. E eu quero que você venha. Todos vocês que ergueram as mãos e falaram, eu preciso de oração, eu quero que você venha lá de cima, aqui dos lados. Eu quero que todas as pessoas aqui olhem para a direita, para a esquerda, para trás ou para frente. E se essa pessoa não tem Deus, eu quero que você desça aqui com elas. Se você não tem certeza da salvação deles, pergunte e traga aqui embaixo. Esse é o momento deles. Estamos contando com você para que eles venham agora. There's room at the cross. Room at that cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Oh, millions have come. Esposas, tragam seus maridos. Maridos, tragam suas esposas. Filhos, tragam os pais. Venha como uma família inteira. Pai, traga o seu filho. Mãe, traga seu filho e sua filha. Sing that verse, oh, the cross. The cross upon which Jesus died. Jesus died. Is a shelter for in which to hide. In which we can hide. And it's grace so free. It's grace so free. It's sufficient. It's sufficient for me. And deep is the fountain. As wide as the sea. There's room at the cross for you. Volte para casa, volte para casa. Volte para casa. Volte para casa, América. A cruz ainda está aqui. Deus ainda está esperando. Volte. Though millions have come, there is still room for one. Yes, there's room at the cross. Cante aquela parte mais uma vez, Tomás. Deus está se movendo aqui. Ele está falando com você, e com você, e com você. For you, yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room. Tomás, eles ainda estão vindo. Continue cantando. O Espírito Santo está convencendo as pessoas nesse lugar. Continue cantando, continue acreditando em Deus, cristãos. Eles estão vindo. Há espaço na cruz para você. Ele está falando ao seu coração. Pode ser que nunca mais seja dessa forma. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Tomás, só mais uma vez. Só mais uma vez. Eles estão vindo ainda. A porta está aberta. A porta está aberta. A tempestade está vindo, mas mantenha a porta aberta ainda. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor.
Vocês aqui embaixo, aqui dos lados, aqui na frente, vocês assistindo pela televisão. Você nunca vai estar mais perto de Deus do que agora, porque Ele está vindo te encontrar. Você me ouviu bem? Você nunca vai estar tão perto dEle como agora, porque Ele está vindo te encontrar. Ele te ama. E daqui a alguns instantes, se você acreditar e confiar nele, todo pecado que você já cometeu desde quando era criança até agora vai ser lavado. Quando o grande João Batista, viu a Jesus Cristo ali no Rio Jordão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que é que ele disse isso? Sendo judeu, mais de 2000 anos, eles ofereciam sacrifícios. E os pecados tinham sido cobertos, não eram retiradas, eram cobertas. Mas João disse: Ele não vai cobri-las, Ele vai removê-las. Glória! Ele vai removê-las. Ele vai removê-las. Os vícios em drogas, o alcoolismo, o adultério, a perversão, Ele vai remover. A mentira, a inveja, o ódio, a ganância, a amargura, Ele vai retirar. Vai levar para longe. Ele disse ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim. Ele disse: eu vou removê-los de você, tanto quanto o leste é do oeste. Agora eu vou fazer a oração do arrependimento. Eu quero que vocês orem comigo, em voz alta. Você não vai estar orando para mim, você está orando por você, e para seus entes queridos, e para Jesus. E Deus prometeu, Ele disse: não me importa se você diz isso em voz baixa, como você diz, ou o que você diz, contanto que você acredite em seu coração. Então eu vou te escutar, eu te escuto, e eu não vou mandar você embora. Ele prometeu isso. Agora abaixe sua cabeça e feche os olhos, por favor. Agora vamos orar. Eu quero que você diga isso em alta voz. Pai Celestial, eu sou um pecador perdido. Eu preciso de Jesus. E eu peço agora que Ele entre em meu coração. Arrume a minha vida. Me dê um novo amanhã. Tire os meus ontens. E eu peço nesse momento que o seu sangue me limpe de todo o pecado. E eu acredito que é isso que Ele faz. De acordo com sua palavra. Romanos capítulo 10. E João 3,16. Com a minha boca eu confesso Jesus Cristo. Em meu coração eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. E Ele está vivo. Ele está vivo. Ele vive. Neste momento, eu aceito este Jesus como Deus, meu Salvador e meu Redentor. Eu acredito que agora Ele me ouviu. Sou lavado, sou limpo, estou mudado, eu estou salvo.
Temos ótimas notícias. Agora estamos disponibilizando gratuitamente as cruzadas através do aplicativo SBN Now, onde um grande mover tocou todo o continente no mundo e centenas de milhares de pessoas aceitaram ao Senhor Jesus. Mesmo não oferecendo as cruzadas pelo DVD+, estamos disponibilizando pela plataforma SBN Now. Para assistir às cruzadas e a programação da SBN, visite watch.sonlifetv.com e se inscreva gratuitamente.